começar a nossa aula 4. Hoje a gente vai falar sobre autossabotagem. Isso mesmo. Aquilo que você faz quando você está treinando e por isso prejudica quando você vai para a conta real ou quando você começa a operar a conta real e não consegue bons desempenhos. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para que vocês possam acompanhar aqui o que a gente preparou para vocês. Bom, pessoal, então estamos aqui começando a nossa aula 4. Como que você pode se redefinir? Como que você pode sair da sua autossabotagem? Tá legal? Bom, como que você pode se redefinir? Qual é o passo a passo para que você não se autossabote? Qual que é o passo a passo para que você consiga construir realmente bons resultados, para que você possa treinar do jeito correto e você consiga realmente buscar um caminho que possa ser mais tranquilo, que possa ser consistente e que possa ser factível para os seus resultados. Bom, como que a sua cabeça pode mentir para você? A maior parte das pessoas hoje em dia, elas têm um problema com a ansiedade e a velocidade com que elas querem as coisas. Ou seja, eu quero aquilo para ontem, eu quero já sair correndo, eu já quero conseguir ter aquele resultado, porque eu vi o vídeo na internet ou eu vi a pessoa fazendo e parecia fácil. Só que quando você começa a olhar o histórico, quando você começa a olhar como que aquela pessoa atingiu aquele patamar, foram anos e anos de preparação, anos e anos de tentativa e erro. Eu não estou dizendo que você precisa passar por todos esses anos, por todas essas dificuldades. Por quê? Porque como aquela pessoa ela já passou por tudo aquilo, talvez se ela fizer o mesmo trabalho que a gente fez aqui dentro da ATA, de você buscar esse apoio de pedagogo, ou esse apoio de psicólogo para transferir esses resultados, para transferir esse conhecimento, com certeza isso vai facilitar a sua vida, vai abreviar esse sofrimento e você não vai ter que passar pelo sofrimento da outra pessoa. Então, por isso que é tão lindo quando você começa a ver alguns coaches, algumas pessoas que realmente já passaram por aquilo, que já fizeram aquilo, e conseguem transferir para outras pessoas, minimizando o sofrimento que elas tiveram. E é isso que a gente tenta fazer aqui com vocês. Então, como que você pode fazer com a sua cabeça pare de mentir para você mesmo? A primeira coisa é você aceitar que você vai ter que estudar, aceitar que você vai ter que treinar, aceitar que você vai ter que se dedicar e aceitar principalmente que a culpa é sua. Se você não aceitar que a culpa é sua, que a responsabilidade é sua, que é você que aperta o botão lá na linha final, dificilmente você vai conseguir ter resultados positivos ou dificilmente você vai conseguir não se auto-sabotar. Então, quando você estiver fazendo alguma coisa, a primeira coisa que você faz para você parar de mentir para você mesmo é: por que eu vou mentir para mim se é para mim? Por que eu vou mentir para mim se é para minha família, se é uma responsabilidade que eu assumi? Então, a primeira coisa para que você pare de mentir para você mesmo, que você pare de se autossabotar, é você assumir a responsabilidade. É isso que está faltando para que você consiga ter resultados e fazer o treinamento correto. É seguir o planejamento, seguir se protegendo, seguir se movimentando para que você conheça e saiba o que você está fazendo e a hora que você vai fazer no momento correto. Então, você precisa ter a humildade para que você possa trazer isso e resgatar esse conhecimento que talvez você já saiba, mas que você tenha que amadurecer para o mercado financeiro. Então, a humildade e a responsabilidade são coisas que realmente vão fazer com que você tenha resultados realmente incríveis. Mas para você chegar lá, você precisa ter a responsabilidade, ter o comprometimento, treinar e não mentir para você mesmo, treinar do jeito correto.
Então, qual que é a primeira coisa para você parar de mentir para você mesmo? Assuma a responsabilidade. Se você não assumir a responsabilidade, você não vai conseguir ter resultados no seu treinamento e ele não vai ser satisfatório ou evoluir na velocidade que você quer. Tá legal? Então, uma das coisas que eu mais vejo em trading é as pessoas treinando errado. Sim, achar que o seu treino é bom porque você não tem paciência para treinar. E o que significa isso? Bom, eu comecei a treinar no simulador, eu comecei a fazer as operações, ganhei um dia, ganhei outro dia, não vou mais perder tempo no simulador, eu vou direto para o mercado e eu vou fazer tudo que vai acontecer, etc. Mas você não se preparou mentalmente. Você não se preparou para conhecer como o mercado se comporta de fato para você partir para cima dele. Então, quando você vai treinar dentro de um simulador e conhecendo os conteúdos, você precisa passar por tudo. E eu acho que um mínimo de 30 dias, com bastante dedicação, de 2 a 3 horas por dia, que é maçante, que é cansativo, você vai conseguir acelerar e vai realmente conseguir mudar a chave para você implementar aquilo que você treinou. E depois que você tiver na conta real, você tem que continuar treinando. Eu treino todos os dias, eu estudo todos os dias, independente do resultado que eu tenha naquele dia. Se for muito bom, se for mais ou menos, se for ruim, eu continuo estudando. Porque você tem que treinar e você precisa treinar duro todos os dias para o resto da sua vida, se você realmente quiser performar e ter consistência no trade. Então, a maior parte das pessoas treina errado, treina mentindo para elas mesmas, fazendo operação que ela provavelmente não faria na conta real, fazendo preço médio que ela não faria provavelmente na conta real, se enganando, tentando mentir para ela mesma, mentir que ela está aprendendo numa velocidade melhor. Então, quando ela faz isso, ela começa a mentir para ela mesma. O resultado, quando ela vai para o trade, conta real, etc., é o quê? É resultado ruim. Aí ela não entende. Ela fala, pô, eu treinei, deu certo, e aí quando eu cheguei aqui para operar a conta real, deu errado. O que mudou? Não, é o psicológico. É a culpa da minha cabeça, porque eu me comportei diferente, porque isso, porque aquilo. Não, é porque você treinou errado, você não treinou com seriedade, você não treinou a sua capacidade mental, você não preparou a sua cabeça, você não preparou o seu mindset para que você pudesse vencer, e depois você não se preparou para como reagir àquelas perdas ou àquela situação ruim que você mesmo se colocou, e começa a culpar o mercado, e começa a culpar quem te ensinou o mercado financeiro, e começa a culpar a estratégia que você utiliza, sendo que, na verdade, a culpa é do seu planejamento, a culpa é do seu treinamento errado, a culpa é de você não ter se dedicado o suficiente. Então, para que você consiga fazer isso do jeito correto, você precisa treinar e treinar verdadeiramente. Ninguém está vendo, é só você. Então você não pode ser tão mentiroso a ponto de você mentir para você mesmo. É isso que você tem que fazer de diferente. É isso que você precisa tomar cuidado. A maior parte das pessoas, em função de já ter uma carreira definida ou já ter tido sucesso em outra carreira e está mudando de área, mudando de áreas, não tem a humildade de começar de novo. E aqui você precisa começar de novo. Um exemplo bastante claro de mentir para você mesmo, que não tem jeito, você consegue falar inglês sem treinar? Você consegue falar inglês se você não se dedicar às suas aulas de inglês? Se você não se dedicar àquele planejamento? Se você não se dedicar ao ambiente simulado, que é você conversar em sala de aula, escutar vídeos, escutar músicas? Será que você conseguiria falar inglês se você não testasse naquele ambiente simulado e depois você fosse colocado à prova quando você está numa reunião importante ou quando você está fazendo uma viagem e vai se comunicar? Então, se para falar inglês você tem que treinar todos os dias, treinar dentro do planejamento, treinar do jeito correto, se esforçar, se determinar, por que com o trade ia ser diferente?
Por que um piloto de Fórmula 1, depois de ganhar uma corrida, ele continua treinando, ele continua estudando, ele continua fazendo o mesmo processo? Treino livre, depois treino classificatório e depois ele vai para a corrida. Por que ele não vai só para o treino classificatório e para a corrida? Porque, bom, ele já ganhou, ele já sabe como é que ganha. O boxeador, por que ele treina antes da luta? Por que ele busca esse tipo de approach de continuar treinando, de continuar estudando o adversário para que ele consiga se desenvolver? Se você não treinar, se você não buscar esse treinamento, você vai continuar mentindo para você mesmo e você vai continuar culpando os outros por você não ter feito as coisas do jeito correto. Então eu espero que a partir dessa mentoria, a primeira coisa que você lembre sempre é, independente do seu resultado, você vai treinar, você vai se dedicar, você vai manter aquele treinamento em alto nível para que você consiga chegar lá e fazer. Se você não conseguir manter esse tipo de treinamento, dificilmente você vai ter resultado. Então, você acha que pode ser um trader fazendo coisas que você não consegue fazer na real? Ou seja, você não consegue ser um trader se você não se dedicar ao simulador, se você não se dedicar ao planejamento, se você não testar aquela estratégia, se você não testar como que você aumenta o lote, ou como que você vai dar o jab no dia do mercado, ou como que você vai provocar o seu adversário para cometer erros. Então você precisa lembrar disso, para que você consiga parar de mentir para você e aceitar que você vai ter que ralar muito para que você consiga ter bons resultados. Mas é um ralar diferente, porque a profissão, ela permite que você estude, ela permite que você trabalhe, ela permite que você esteja perto da sua família, perto das coisas que você gosta, na sua casa, no ambiente que você escolheu, confortável, no escritório, no home office, enfim. Essa profissão, ela te dá toda essa liberdade. Então você tem que aproveitar essa liberdade com responsabilidade. Você saber aproveitar essa liberdade e você saber que agora é você que está no comando. Se é você que está no comando, você não tem mais chefe, você não deve mais satisfação para ninguém. Então por que não fazer as coisas do jeito correto agora? É isso que um trader precisa fazer. Dedicação ao máximo e paciência. O simulador às vezes é chato, mas você precisa ter ele para você melhorar o seu crescimento, para você melhorar o seu desempenho. E isso vai te ajudar realmente a ter resultados incríveis. Na minha época, se tivesse essa possibilidade de ter simulador, que são os simuladores que tem hoje, eu teria um crescimento muito mais rápido e não teria passado por muitas das coisas que eu passei ao longo da minha carreira. Então acredite, se até piloto de Fórmula 1 tem simulador para ele treinar, boxeador tem simulador online para ele treinar os movimentos e simular lutas hoje contra o adversário, porque você vai achar que um simulador é ruim ou que o simulador traz resultados que você não conseguiria ter na mesa real. Será que a culpa é do simulador ou será que a culpa é sua? É isso que você precisa se responsabilizar e mudar a chave, virar a chave para você conseguir ter resultados realmente bons. Tá legal? Então é isso, galera. Vamos para a aula 5.